Adriane, tudo bem? Se apresenta, fala onde você nasceu, o que você faz, onde você mora, fala o que você quiser. Olá, bom dia, Cecília, tudo bem? Agora está maravilhosamente bem falando com você, né? Bom, eu sou a Adriane, moro em São Paulo, sou natural de Santos, sou advogada e dirijo desde os meus 18 anos. Entretanto, num certo período da minha vida, por volta dos meus 33 anos, eu comecei a ter uns lapsos de dirigir em estrada. Eu passei por uma situação complicada, com a saúde do meu pai que ficou debilitada, e toda vez que eu pegava estrada, recebia essas notícias de como estava o estado dele clínico. Eu voltava apreensiva, muitas vezes chorando, e eu devo ter associado a estrada a dirigir. Bom, passei por vários tratamentos, passei por psicólogo, passei por tudo que você imaginar que me indicavam, eu passei ao longo desses anos. Até que, no ano passado, eu encontrei a Cecília através de uma pesquisa na internet. E aí eu pesquisei, olhei e falei assim, olha, eu vou dar uma oportunidade de novo para mim. Vou procurar essa profissional que tem todos os requisitos do qual eu estou precisando. E lá fui eu, marquei, agendei uma entrevista com a Cecília, e acabei falando com ela e falei até um desafio para a Cecília. Falei assim, você lembra a Cecília? Falei assim, Cecília, você é a última pessoa da qual eu estou entrando e fazendo esse movimento de novo, porque eu estou cansada. Porque o que aconteceu ao longo desses anos? Eu comecei a parar de dirigir em estrada, onde tinha muito movimento, eu fui diagnosticada até com labirintite, coisa que não existia na época. Aí eu comecei, como eu moro em São Paulo, capital, tem muito fluxo de marginal, de locais mais de acessos rápidos, né? E eu comecei, cada vez que eu tinha que ingressar em alguma coisa, eu comecei a parar. Resumindo, eu estava num ponto que eu estava só dirigindo praticamente dentro do bairro ou nos lugares os quais eu conhecia. Se eu via que tinha algum tipo de perigo, eu pegava e parava e fazia uma rota da qual não me desse o desconforto. Eu esqueci até de fazer um adendo. Eu, entre essas tentativas de estradas, eu fui me desafiando. Cada vez que aparecia alguma coisa, eu fui me desafiando, ao ponto de eu parar diversas vezes em estrada e ligar para um guincho da concessionária e pedir para que me levasse até um ponto da qual eu não desse, que normalmente eles deixam até um ponto do final da estrada. Ali eu me sentia confortável e era ali que eu continuava. O medo não era de dirigir, porque eu dirigia na época, né, desde os 18 anos, dirigia em estrada, em todas as situações, desacompanhada, acompanhada, não tinha receio de nada. Eu me considerava uma boa motorista. E fiquei uma motorista medrosa que eu não conseguia fazer mais nada. E foi a Você, história. você consegue falar para a gente? Você falou claramente, o medo não era de dirigir. Do que era o medo, Adriane? Eu tinha receio de acontecer alguma coisa comigo, eu desmaiar, porque a sensação que eu tinha é que eu ia ficar tonta, desmaiar, não perder o controle, mas era uma sensação que as coisas começavam a rodar para mim dentro da estrada, e era um receio que eu tinha de machucar alguém, ocasionar algum acidente. Eu tinha muito esse receio de repente desmaiar ou ficar assim, entrar num surto e acabar batendo em algum carro e ocasionando um prejuízo para uma pessoa que eu não queria fazer isso. Isso aconteceu alguma vez realmente ou era coisa da sua imaginação? Esse medo estava na sua cabeça? Estava na minha cabeça, nunca aconteceu nada. Tá, tá. O que dirigir prejudicou, o que não dirigir nesta temporada prejudicou a sua vida? Prejudicou a minha vida, minha autoestima, eu engordei, eu fiquei desacreditada de muitas coisas, o meu profissional a cada vez mais assim, não a execução do meu profissional, mas eu impedia de fazer algumas tarefas dentro do meu contexto, do qual eu precisaria pegar um carro, eu tinha que
me apropriar de um Uber, de carona, e eu ficava muito triste com essa situação, porque eu sabia que eu era capaz de dirigir, eu não tinha o medo de dirigir, eu tinha só o pânico, o receio, a tensão de ocasionar alguma coisa em alguém. Então, quer dizer que, além de parar de dirigir, o seu psicológico também foi afetado, a sua autoestima, você acabou puxando tudo lá para baixo junto. Tipo, eu não sou capaz de dirigir, eu não sou capaz de outras coisas. Exatamente, como falo o dito popular, né? Eu fui ao fundo do poço e cheguei lá porque eu fiquei bem debilitada, assim. Eu não me reconhecia naquela situação. Foi quando você me procurou. Foi quando eu te procurei. Tá. Eu estava totalmente desacreditada e estava ao ponto de só dirigir dentro das ruas mais próximas do bairro onde eu moro. Como é que foi o tratamento? O começo do tratamento, foi tudo maravilhoso, foi tudo bem ou foi difícil? O começo foi bem desafiador. No início, quando eu tinha as tarefas para serem dadas, e você falava e eu pensava assim, nossa, mas ela não sabe que eu tenho medo de dirigir? Como é que eu vou fazer essa tarefa? E ficava naquela tensão, mas eu me propus, como eu falei para você que eu ia dar a última chance, eu me propus a me desafiar. E eu ia, mesmo desconfortável, mas ia, fazia, parava, respirava antes, respirava depois e fazia as tarefas. Vinha, uma vez só que eu deixei de fazer, e você me explicou o porquê que eu não poderia fazer dessa forma, e eu fui indo, até que, graças a Deus, eu cheguei agora nesse ponto. Você chegou ao seu último objetivo. Exato. Você me deu 10 objetivos com o carro, né? Que era motorizar a sua vida novamente, né? Mas você me deu um último objetivo que era o mais desafiador. Conta para a gente qual era esse objetivo. Então, quando você me pediu para que eu elencasse todos os 10 itens, eu comecei do mais baixinho para o mais desafiador. E aí, quando eu fiz o último, naquele momento, eu falava assim, nossa, quando que vai chegar isso? Chegando isso, é como se eu tivesse ganho na Mega Sena e recebido de prêmio a minha liberdade. Aí eu falei assim, um dia eu vou chegar nesse desafio. Mas não coloquei datas nem propósitos e fui fazendo. O meu último desafio era voltar a vivenciar sozinha a mesma situação que eu passei, que era pegar o percurso da Estrada da Imigrantes. E sair de São Paulo e ir até a Baixada Santista. E eu fiz isso agora recentemente, semana passada, e graças a Deus, e segunda opção, graças a Cecília, eu consegui, sem nenhuma intercorrência, e fiz plenamente, não tive nenhum desconforto, parecia que eu tinha me apropriado da Adriane anterior. Vamos consertar. Graças a Deus, graças a Cecília e graças a você, né? Porque assim, a psicóloga, ela te guia, ela te norteia, mas quem vai seguindo é você, né? Ou é graças a você que eu me lembro que sofria nas primeiras tarefas, mas não deixava de fazer, voltava e perguntava, voltava para o grupo, voltava para o individual e perguntava como é que é isso, como é que é aquilo. Então, assim, você teve uma dedicação muito grande. Uhum. Como é que foi a emoção? Deixa eu contar, né? Quando ela contou que a mãe dela faria aniversário em agosto, a gente meio que marcou uma data, né? Para ela ir até a mãe dela em agosto, né? Agosto. E foi na sexta-feira passada. Foi, sexta-feira. Conta como é que foi a emoção, o que você sentiu? Eu acordei de manhã com, eu acordei de manhã feliz por ter que encarar aquele desafio, mas era um desafio que eu sabia
indiretamente que ia ser alcançado, porque eu não tive nenhuma tensão, eu sempre esqueci de falar, mas eu olhava o percurso para ver qual era o percurso, se eu ia passar por alguma coisa que me desse desconforto, automaticamente eu já mudava para alguma coisa que fosse confortável, e de um tempo para cá eu nunca mais tinha feito isso, de olhar percurso, eu simplesmente colocava no GPS e ia. Fui, não precisei de GPS, porque eu conheço com a palma da mão a estrada, né? Mas eu fui e, olha, foi assim, a cada ponto que passava, a cada local que eu parava com guincho naquela época, eu passava e eu só agradecia. Eu falei, nossa, obrigada. Isso na volta, porque na ida eu fiquei tão feliz, tão em êxtase, que eu nem lembrava qual era o ponto do que tinha. Sei que eu cheguei na Baixada Santista e falei assim, nossa, eu cheguei assim, plena, linda, em comemoração, eu acho que foi até uma forma de retribuição, passei numa floricultura, comprei um buquê para presentear minha mãe e também para me presentear. Foi um presente mútuo ali, né? E, nossa, foi uma satisfação e em nenhum momento no período que eu estava lá, eu comecei a pensar no meu retorno. Imagina se eu ia retornar 1 hora, se eu ia retornar 2 horas, se eu ia retornar à noite, se ia retornar de madrugada. E detalhe que eu não contei, acabei não contando, é que nesse dia, por força do destino, estava chovendo, com neblina, tinha todas as situações que eu já vivenciei em estrada, todas elas estavam ali presentes. Parece que era uma colação de grau, uma formatura. Eu fui batizada na estrada com todos esses intempéries da natureza. Você indicaria o tratamento de medo de dirigir, seja ele para quem nunca dirigiu, ou seja ele para quem já dirigiu e parou, você indicaria o tratamento de medo de dirigir? Sem sombra de dúvidas, indicaria de olho fechado, porque nesse tempo que eu estou com você, eu vivenciei vários grupos de gente que era iniciante, gente que estava intermediária e gente que dirigia como eu, mas tinha também medo de dirigir, que não era o meu caso, do medo de dirigir do carro. E em todas as situações eu vi só progresso, então eu não tenho nem o que desapontar, eu só tenho a elogiar. Realmente, parabéns pelo teu trabalho, Cecília, você é uma profissional assim que pena que a pessoa não conhece, a pessoa que não conhece está perdendo, porque eu só tenho a agradecer. Nossa, estou muito feliz pelo resultado e eu falo isso para você assim de olhos fechados. Se eu tivesse que começar tudo de novo, seria com você que eu começaria. Que bom. É, além de perder esse medo, você viu mais ganhos em fazer esse tratamento? Você percebeu mais ganhos na sua vida, independente do dirigir? Sim, eu estava numa situação muito desconfortável e estava parecendo que num casulo. De repente, com esse meu desabrochar de voltar a dirigir, eu fui retomando as rédeas da minha situação, da minha vida, do meu emocional, e com isso eu comecei a melhorar para me vestir, eu comecei a me arrumar melhor, como eu me arrumava antes. Voltei a dirigir e um excesso de peso que eu, por várias situações, eu acabei adquirindo, me veio a vontade de voltar a me exercitar e voltar a me alimentar melhor para que um dia alcance o meu objetivo de novo de retomar o meu peso ideal. Tá, tá. Dá o último recado. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se realmente tem alguém que está passando por algum desconforto com esse que eu passei, se tiver qualquer medo, qualquer receio em relação à direção, não tenha medo, não. Se não for, de repente, a Cecília por algum outro momento, mas eu indicaria de olhos fechados. Procure, faça uma entrevista. Isso não é nenhum comercial, nenhum network, não é nada. Não. Faça uma entrevista para você sentir. E se realmente lhe encaixar com você, eu faria assim a terapia de medo de dirigir assim novamente com você, porque olha, só tenho a agradecer. De novo, eu sou eternamente grata por essa retomada na minha vida. Muito obrigada.
ela está falando que não é nenhuma, mas está parecendo, né? Mas não é, gente. A Não é. Diane foi só mais uma pessoa que eu atendi, sempre com cuidado, sempre com carinho, mas foi muito gratificante de atender, né? Foi muito gostoso, foi uma relação como tem que ser entre o psicólogo e o cliente, uma relação gostosa. E eu só tenho a te agradecer as palavras lindas que você falou a meu respeito e quero que daí para frente você siga dirigindo por todas as estradas. Com certeza. Muito obrigada, viu, Cecília? Eu que te agradeço todo o teu profissionalismo. Tá de parabéns, viu? Obrigada a você por confiar em mim, por se dedicar, né? Porque senão eu sozinha não consigo nada. Com certeza. Mas tem um grande peso nessa jornada. Um grande beijo para você. Obrigada, para você também.